Fala galera, tudo bom? Hoje vamos falar sobre o livro Segredos do Tráfego. Sou tráfego no sentido de tráfego de internet, não tráfico, tráfego. O título é parecido com o livro da semana passada, que é Segredos do Copywriting, e esse é Segredos do Tráfego. Na verdade, todos fazem parte de uma série de livros do mesmo autor, Russell Brunson. O Copywriting Secrets é do parceiro dele. Mas a ideia de todos esses livros é sobre vendas online. Então, cada livro se concentra em uma área de venda online, e esse especificamente é sobre tráfego. Tráfego, a ideia número 1 chave desse livro é que tráfego e conteúdo é o coração de um negócio online. Um dos caras que eu mais admiro de vendas online é um cara chamado John Somes. Ele é um empreendedor americano, eu faço parte da comunidade dele no Facebook, já comprei produtos dele, etc. E ele fala, e a minha experiência com amigos próximos diz que essa intuição dele é verdade. Ele fala que a grande maioria das pessoas foca muito no produto. Eu tenho vários colegas que estão pensando em lançar um e-book ou um curso, ou mesmo esse podcast. Muitos falam, você já está monetizando esse podcast, mas o que eles não entendem, e vocês, ouvintes já devem entender, principalmente depois do podcast da página de marketing, o plano de marketing de uma página, é que se você pode escrever o melhor livro do planeta Terra. Se as pessoas não te conhecem, não serve para nada. Então, a primeira ideia do livro é que você precisa focar a maior parte do seu tempo em tráfego. Hoje em dia eu tenho um pequeno negócio online de ensino de programação focado em estrangeiros, e a maior parte do meu tempo, vamos dizer, eu trabalho gratuito. Eu produzo vídeos no YouTube, e-mails que educam as pessoas sobre programação, porque na verdade eu entendo que ali é onde está sendo a chave do negócio. A venda é só no final, mas como que as pessoas vão me conhecer? Diferente do McDonald's, onde você dirige na frente e vê o símbolo do McDonald's, conhece aquela marca e aí você vai lá e compra. Um negócio online, as pessoas precisam te encontrar. Então a primeira ideia é você produzir conteúdo. Mas se você tentar falar para todo mundo, não vai dar certo. Então você precisa encontrar o seu mercado. E basicamente ele fala que tem 3 mercados que dão dinheiro só: saúde, relacionamento e dinheiro. Então você tem que focar em uma dessas áreas, e dentro dessas áreas você tem sub-áreas. Então, por exemplo, saúde. Você vai focar não só em saúde, mas em dieta cetogênica para idosos, ou calistenia focada. Calistenia, para quem não sabe, é movimento, musculação com o próprio peso do corpo, focados em, bíceps. Então você tem que achar um submercado dentro desses mercados. E aí o que ele fala é você criar um avatar do o cliente ideal. Então pensa, quem é a pessoa ideal que vai comprar de mim? Quem é a pessoa que eu quero trabalhar? E aí você cria um avatar. O avatar seria pegar um papel, uma cartolina e descrever como essa pessoa funciona. Então essa pessoa, trabalha das 9 às 5, vamos supor, meu curso de programação. A pessoa provavelmente tem uma formação técnica, é algum tipo de engenheiro, contador, tem seus 30 anos, trabalha alguns anos na sua área e não está muito satisfeito, trabalha das 9 às 5, é uma pessoa intelectual, provavelmente mora nas costas oeste ou leste dos Estados Unidos. Então, estão vendo como eu estou sendo bem específico? Se eu quiser tirar para todos os lados, eu não vou conseguir atingir minha audiência. Então, eu preciso ter bem claro com quem eu vou trabalhar. E uma coisa que eu aconselho é você testar sua ideia. O que eu fiz antes de começar a cobrar, eu
quem é próximo de mim viu isso acontecendo. Eu dei aula gratuita para americanos por 4 meses. Eu paguei para trabalhar, tentando entender quem era esse avatar, quem eram as pessoas que se interessam por programação, além de pegar depoimentos também, mas entender quem são as pessoas que estão interessadas no que eu tenho a oferecer. A quarta ideia aqui do livro, que na minha opinião é a melhor ideia do livro, e é uma ideia, vamos dizer, é um pouco senso comum, mas eu gosto que o autor dê um nome para essa forma de pensar, porque muitas das ideias, às vezes a gente já sabe, já ouviu falar, mas a gente não tem um conceito específico para essa ideia. E ele chama de Dream 50, ou Dream 100. Dream de sonho e 100. Ele diz que uma vez que você sabe exatamente quem é o seu público-alvo, vamos dizer, dar aula de programação para adultos, que seria meu público nos Estados Unidos, usando o curso de Harvard CS50. Esse é meu público. Já existem pessoas que oferecem produtos para esse público-alvo. Então, para qualquer tipo de produto que você vai oferecer, já existe pessoas que já têm a fidelidade desse grupo. Esse grupo de pessoas já seguem alguns canais no YouTube, escutam alguns podcasts, muito provavelmente muito parecido com os seus. Então, se você quiser saber quem são que tipo de audiência essa pessoa, que tipo de pessoas os seus clientes seguem, é só ver o que você segue. E a ideia do sonho dos 100, os 100 sonháveis seria a tradução, seria você ter uma lista de pessoas, aqui eu já ouvi falar 50 ou 100, que estão no seu nicho de mercado. E aí, para ilustrar essa ideia, ele fala de um cara chamado Darren Hardy, que ele é um empreendedor que comprou uma revista tipo a Forbes chamada Success. E essa revista estava falindo ali nos anos 2000, e o Dan Hardy usou essa ideia do Dream 100 para reverter o rumo da empresa. O que ele fez? Ele fez uma lista das 100 pessoas, ele passou um bom tempo pesquisando as 100 pessoas que estavam no mercado dele, ou seja, pessoas que gostam de empreendedorismo, 100 pessoas de destaque na área que eles vendem. Então, pessoas que se destacam no empreendedorismo, que gostam de empreendedorismo, pessoas que falam de marketing, pessoas que falam de abrir negócios, pessoas que falam de vendas, pessoas que falam de desenvolvimento pessoal. Então ele buscou 100 figuras ilustres que tinham muita influência online e compilaram numa tabelinha, numa lista, quem eram essas pessoas. Eles não tinham Darren, quando ele assumiu a Success estava falindo, eles não tinham dinheiro para investir em marketing. Então o que ele fez? Ele pegou a equipe e investiu toda a energia dele em criar um relacionamento com essas 100 pessoas influentes. O que significa criar um relacionamento? E aqui eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais pecam. As pessoas querem criar um relacionamento com pessoas de destaque ou que sabem algo mais que você em determinada área, só sugando. Muitas das pessoas querem pedir dicas, só querem pegar informação. E o que o autor fala é que você tem que criar um relacionamento. Então, o que você vai fazer? Se essa pessoa está online, você vai começar a curtir o conteúdo da pessoa. Então, você vai comentar, falar, nossa, achei legal.
Achei muito legal o último vídeo que você fez. Tipo, mas ser sincero, não vir de um lugar de interesse. Você realmente comentar, participar. As pessoas que produzem conteúdo têm uma autoestima. Elas querem saber que estão no caminho certo. Pra você mostrar que você, tipo, que você de fato gosta da pessoa, comprar um produto da pessoa. A pessoa às vezes compra um livro. Você vai lá, compra o livro da pessoa, posta nas mídias sociais que você comprou o livro, manda uma mensagem elogiando o livro da pessoa. Se você for fazer um post no Facebook ou em alguma mídia social, dá um tag na pessoa para a pessoa ver, promovendo o produto da pessoa. Se a pessoa tem um blog, se ofereça para escrever um artigo para o blog da pessoa gratuitamente. Então adicione valor para essa pessoa. Eu vou dar um exemplo próximo. Tem um autor que ele escreveu um livro de carreiras que eu acompanho há muito tempo. Então, assim, comentando, participando de chats, ele já conhecia meu nome, americano. E aí, sempre que tinha live, eu mandava, tipo, aquele superchat, para quem não conhece, é tipo uns trocados que você envia para a pessoa para fazer pergunta. E já comprei o serviço da pessoa, comprei os livros. E aí eu fiz uma pequena campanha de marketing com ele que ele deu um desconto por já me conhecer. E quando ele fez a propaganda, ele falou super bem do meu produto, assim, muito além do que, vamos dizer, outras propagandas. Porque ele falou, o Rodrigo me acompanha há muito tempo, ele realmente deve ter um produto excelente. Então basicamente, eu criei valor, ao longo do tempo eu criei um relacionamento com essa pessoa e aí eu consegui basicamente um retorno muito acima do que eu esperava. Por quê? Porque ele é uma pessoa que já tem influência no meu nicho de mercado. Então pessoas que compram dele, compram de mim. É uma forma de você pular vários estágios. Ao invés de você criar a sua própria audiência, se esforce em criar relações com pessoas influentes, ofereça valor para elas e aí você vai ter um retorno grande, mesmo que 2 ou 3 pessoas se interessam em te ajudar. O que significa te ajudar? Você participar do podcast da pessoa, ou a pessoa te entrevistar, ou a pessoa falar bem do seu produto. Então, no caso da revista Success que eu estava mencionando, ele procurou essas 50 pessoas, a equipe da revista, conseguiram 8 e foi, sem gastar muito com marketing, foi o maior lançamento de revista da história, né? Em uma edição, eles venderam mais de 1 milhão de revistas. Por quê? Eles conseguiram criar relacionamentos com pessoas influentes. No podcast da semana passada ou retrasada, Sistemologia, o autor fala no livro que, apesar de ter uma empresa que faturava centenas de milhares de dólares, ele trabalhou durante 4 meses de graça para o autor de um livro famoso. Ele cuidou de todo o lançamento do livro do cara de graça, porque ele sabia que essa era uma relação que ia alavancar o negócio dele para um novo patamar. E às vezes as pessoas estão muito focadas no dia a dia, na parte operacional, mas esquecem que às vezes uma boa relação em uma área-chave de algum departamento ou da sua área pode alavancar. Em inglês se usa muito esse termo, leverage, que é você alavancar o seu negócio de uma maneira absurda, por causa de 2 ou 3 relações. No YouTube você vê muito isso, tem vários produtores de conteúdo que eu conheço que depois de serem entrevistados por canais grandes ou participarem, o Joe Rogan, que é um podcaster, o maior podcaster do mundo, vários convidados foram uma vez e depois, logo em seguida, no mês seguinte, já se tornaram podcasters com milhões de downloads. Por quê? Pela influência que o Joe Rogan tem. Então, você se associar com pessoas de influência faz diferença. E aí, de novo, é aquela ideia de criar relacionamentos. Você oferecer valor. Para a pessoa te ajudar, você precisa dar valor de graça. Não de graça, dar valor para a pessoa. Através, pode ser monetário, ou seu tempo, seu esforço. O que eu vejo, às vezes,
Experiência pessoal é que às vezes as pessoas querem aprender algo com você tal, e elas pensam muito em tipo, o que eu posso obter dessa pessoa? Ao invés de tipo, como eu posso ajudar, contribuir, dar valor, criar um relacionamento para aí sim eu pedir ajuda. Porque aí a pessoa já tem confiança, já vê que tipo, eu vou dar valor. No final, valor é a palavra-chave. Então, eu me delonguei bastante nessa ideia, mas eu achei que a principal ideia do livro é, uma vez que você sabe muito bem o seu nicho, eu já falei muito de produzir conteúdo, então obviamente você tem que produzir conteúdo. YouTube, pega uma plataforma e produz conteúdo. Toda semana eu vou postar um vídeo no YouTube, toda semana eu vou postar um podcast, toda semana eu vou fazer post no Instagram. Mas além disso, para alavancar, você pode criar essas relações com pessoas influentes. E aí, já que eu falei da plataforma, ele fala que você precisa focar em uma. Então, hoje em dia, você tem muitas formas de você, vamos dizer, produzir conteúdo, ser uma pessoa pública. É aquela questão do McDonald's, né? De você criar seu território online. Ele fala para não ficar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Foca em uma plataforma no YouTube e fica nela. Produz nela. E você produzir durante muito tempo, conteúdo de alta qualidade. Uma dica que ele deu, que eu achei bem legal, é baseada nas Kardashians. Para quem não sabe, é aquelas meninas nos Estados Unidos que ficam contando a vida delas, fofoquinha, não sei o que, mas ele falou que elas ensinaram algo muito interessante. Às vezes você não tem conteúdo para falar. Por exemplo, você tem uma loja. Você às vezes não vai falar dos seus produtos no seu canal. Fala sobre o processo de produção daquele produto. Então, falar sobre o processo, sobre como se chegou ao produto final, as pessoas às vezes gostam mais do que saber do produto final. Tem um canal no YouTube dos marombeiros, que os caras moram numa casa, eu não sei direito o nome, vocês devem saber, mas o canal no YouTube dos caras eu não sigo, mas eu vejo que faz sucesso. É um cara com uma câmera mostrando o dia a dia dos caras lá marombando e se relacionando. Ou se você tem uma loja, como é a relação na loja, como você compra os produtos, como vocês fazem, qual é o cuidado da produção. Então você demonstrar o processo. Outra pessoa que fez isso muito bem, tipo, no Netflix tem vários artistas, o Justin Bieber, a Anitta, que mostram tipo a pessoa em tour, xingando, chorando. Por que eles fazem isso? Porque tem uma estratégia por trás. Eles sabem que mostrar o processo de produção de um show conecta, você consegue fazer que a sua clientela se conecte muito mais do que só te ver como um artista. Então, se você não tem conteúdo sempre, mostra o processo. Se você tem uma fábrica, como você faz o produto? Chama uma pessoa com uma câmera, grava a pessoa cortando ferro. Ou na loja, sei lá, aqui do lado de casa tem uma loja nem sabia que existia, de fraldas ecológicas. Olha só, tem mercado para tudo, viu? Tem que achar o seu nicho. E pensa o seguinte, se alguém achar o nicho para fraldas ecológicas, existe um nicho para o que você quiser. E então, o que eu faria se eu fosse dono da fábrica de fraldas ecológicas? Eles pegam aqui todas as minhas encomendas no Mercado Livre, às vezes eu vejo eles trabalhando. Tem todo um processo manual, não é algo automatizado. Então imagina se eles têm um vídeo no YouTube deles tendo todo o cuidado de fazer uma fralda. A mãe que vai comprar a fralda vai se conectar muito mais com aquele negócio do que simplesmente falar das fraldas ecológicas. Então, além de produzir conteúdo educacional de alta qualidade, que isso a gente já falou, falar do processo. Então é isso, achei esse livro bem legal. A gente vai fazer os próximos 2 livros também dele, que é o Expert Secrets
e o outro é o Dotcom Secrets, acho que é. E tem outros Secrets também, se eu não me engano. Mas, no geral, é isso. Então, espero que tenham gostado desse livro. Ele dá uma enrolada, né? Todo livro, vou dar uma dica para vocês. Se vocês estão escutando um livro, tem normalmente uns 8 pontos bons. E a maioria o cara enrola em volta desses 8 pontos. Então você não precisa... Por isso que eu gosto de escutar livro. Porque se você lê, você tem que escutar o cara te enrolando. No áudio eu consigo acelerar a velocidade e ler mais rápido e mesmo assim pegando as ideias principais. Então não deixem os livros, só porque é livro não quer dizer que os caras não te enrolam. Mas sempre tem algumas ideias boas e esse livro é um deles. Fechou? Então espero continuar vê-los aqui no podcast e vejo vocês na semana que vem. Abraços.